Reflexões espíritas. O que realmente acontece quando alguém desencarna? Compreendendo os sinais e o processo espiritual do desencarne. Você já se perguntou o que realmente acontece quando uma pessoa desencarna? Para muitos, a morte e o que ocorre após ela ainda são cercados de mistério, medo e muitas vezes desinformação. Embora a morte física seja vista por muitos como o fim da jornada, o Espiritismo codificado por Allan Kardec propõe uma visão completamente diferente e reconfortante. A morte não é um fim, mas uma transição de uma fase para outra na jornada espiritual de cada ser. O que acontece com o espírito? Onde ele vai? Como ele se sente após o desencarne? Quais são os processos espirituais envolvidos após a morte, seja por causas naturais, mortes violentas ou até mesmo o suicídio? Como a mente do desencarnado lida com essa transição? Esses são apenas alguns dos muitos questionamentos que podem surgir a partir do tema desencarne. Neste vídeo, vamos explorar os diferentes tipos de desencarne e como os espíritos desencarnados enfrentam as diversas situações, seja a dor da doença, o choque de uma morte repentina ou as dificuldades do suicídio. Também falaremos sobre a influência da espiritualidade no processo de transição e como o perispírito e a energia espiritual de um ser humano continuam a influenciar sua jornada após a morte física. Além disso, compreenderemos como a codificação espírita esclarece a continuidade da vida e do espírito após o desencarne. Ao final, vamos também refletir sobre o papel da reforma íntima e como nossas ações, pensamentos e atitudes influenciam diretamente o nosso processo de desencarne e nossa evolução espiritual. A morte e o processo de desencarne. Uma transição espiritual profunda. A morte física tem sido por muito tempo um tabu para a maioria das religiões e culturas, que buscam respostas para esse mistério universal. A visão espírita, no entanto, nos apresenta uma perspectiva mais abrangente. Segundo os ensinamentos de Allan Kardec, a morte não é o fim de tudo, mas sim uma transição de estado. O espírito, ou a alma, continua a sua jornada, e a separação do corpo físico é, na verdade, uma etapa natural na evolução espiritual do ser humano. Ao desencarnar, o espírito experimenta um processo que pode variar de acordo com seu grau de evolução e o tipo de morte. O perispírito, que é uma espécie de cópia do corpo físico no plano espiritual, ainda se mantém ligado ao corpo físico por algum tempo, especialmente nas mortes mais traumáticas ou repentinas. Essa ligação não é imediata e, dependendo das circunstâncias do desencarne, pode levar dias ou até semanas para que o espírito se desligue completamente da matéria. O processo de desencarne pode ser comparado a uma passagem entre dois mundos, o físico e o espiritual. A natureza do espírito e o momento de sua jornada evolutiva determinam a suavidade ou a dureza dessa transição. No entanto, todos os espíritos, independentemente de sua evolução, passam por uma fase de readaptação ao novo plano de existência. O processo do desencarne por doença. Uma morte gradual com finalização espiritual. Quando a morte ocorre devido a uma doença, o processo de desencarne tende a ser mais gradual. A pessoa pode começar a se desligar aos poucos de seu corpo físico, especialmente em doenças crônicas ou terminais. Durante esse período, os mentores espirituais trabalham ativamente para que o desligamento do corpo físico seja o mais tranquilo possível. Eles agem para aliviar o sofrimento do espírito e preparar o ser para a nova vida no plano espiritual. Essa desconexão do corpo físico é planejada espiritualmente, ou seja, a pessoa, mesmo sem consciência plena, já tinha escolhido esse caminho antes de encarnar. A doença, então, pode ser vista como um instrumento de aprendizado ou de expiação de erros passados.
ou até mesmo como uma missão espiritual. O ponto crucial para um desencarne tranquilo é o merecimento do espírito. Quanto mais evoluído for o espírito, mais fácil será para ele se desapegar da matéria e transitar para o plano espiritual. Esse desligamento gradual pode durar até os últimos momentos da vida, e os mentores espirituais são fundamentais nesse processo de transição. Além disso, durante o processo de doença, a espiritualidade pode proporcionar melhoras temporárias para que a pessoa possa experimentar um momento de alívio antes da transição final. Isso não significa que a morte está sendo evitada, mas sim que é um processo espiritual cuidadosamente planejado para o bem-estar do espírito e dos familiares. Morte violenta. O choque e a confusão de uma transição repentina. No caso de uma morte violenta, como um acidente ou assassinato, o processo espiritual é muito mais traumático para o espírito desencarnante. Quando a morte ocorre de maneira abrupta e inesperada, o espírito pode se sentir desorientado e confuso, sem compreender imediatamente que a vida física chegou ao fim. Esse tipo de morte repentina pode deixar o espírito em um estado de choque mental, onde ele tenta entender o que aconteceu, o que leva a uma série de dificuldades emocionais e espirituais. O espírito pode até continuar agindo como se estivesse vivo, indo até a sua casa e tentando interagir com os familiares, sem perceber que está em uma nova condição. Essa confusão mental pode durar de dias a meses, e o espírito pode visitar os entes queridos sem que estes o vejam ou percebam a sua presença. Essa falta de percepção é uma das maiores causas de sofrimento para os espíritos que morreram de forma violenta, pois eles não têm como interagir com os seres queridos da mesma maneira que antes. É importante frisar que essa confusão mental é um processo normal e faz parte do ciclo de adaptação ao plano espiritual. Eventualmente, esses espíritos são socorridos por mentores espirituais, que trabalham para ajudá-los a entender o que aconteceu e proporcionar um ambiente seguro para a sua recuperação emocional. Esse processo de recuperação pode incluir internações em hospitais espirituais, onde o espírito recebe apoio energético e psicológico. Suicídio, uma escolha dolorosa e suas consequências espirituais. O suicídio é uma das questões mais sensíveis e complexas dentro da doutrina espírita, e a análise do que acontece com o espírito que comete esse ato é profunda e esclarecedora. O suicídio não é visto como uma fuga definitiva do sofrimento, mas como uma tentativa frustrada de escapar das dificuldades, o que resulta em um grande sofrimento espiritual no plano espiritual. Quando um espírito decide tirar a própria vida, ele está muitas vezes tomando essa decisão impulsivamente, sem compreender as consequências espirituais que isso trará. Os mentores espirituais sempre alertam que o suicídio não é a solução para os problemas da vida material, mas sim uma forma de atrasar a evolução espiritual. A dor causada pela escolha do suicídio não é apagada, mas se transforma em um sofrimento maior para o espírito, que muitas vezes precisa passar por um processo de purificação intenso. Após o suicídio, o espírito é levado para regiões densas do plano espiritual, conhecidas como Vale dos Suicidas, onde ele sofre de maneira constante a dor e o arrependimento de sua escolha. O sofrimento no Vale dos Suicidas é um reflexo direto da dor física que o espírito experimentou no momento de seu desencarne. E esses espíritos podem reviver a dor constantemente até que compreendam a gravidade de seu ato. Com o tempo, através do arrependimento genuíno e da misericórdia divina, esses espíritos começam a ser resgatados por mentores espirituais, que proporcionam uma nova oportunidade de crescimento espiritual.
O processo de resgate pode ser demorado, mas o objetivo final é sempre a evolução do espírito, permitindo-lhe expiação e aprendizado. O desapego ao mundo material e o processo de evolução espiritual. Em todos os casos de desencarne, seja por doença, acidente ou suicídio, existe um processo de desapego ao mundo material que deve ser cumprido pelo espírito. O apego à matéria é um dos maiores obstáculos à evolução espiritual, pois os espíritos ainda encarnados tendem a se apegar aos bens materiais, relações terrenas e experiências físicas. Quando o espírito desencarna, a desapego é necessário para que ele possa progredir espiritualmente. Muitas vezes, esse desapego leva tempo, especialmente quando há emoções não resolvidas, como saudade, arrependimento, raiva ou culpa. O sofrimento do espírito desencarnado é muitas vezes o reflexo de sua dificuldade em abrir mão do que ele conhecia no mundo físico. O processo de morte pode ser doloroso e desafiador, mas é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o espírito evoluir e entender mais profundamente a razão de sua existência. O amor, a compreensão e a misericórdia de Deus são as forças que guiarão o espírito através desse processo. A morte como uma transição necessária. A morte, ao contrário do que muitos pensam, não é o fim, mas uma transição importante e necessária para a evolução do espírito. Cada tipo de desencarne, seja por doença, acidente ou suicídio, carrega consigo um aprendizado espiritual, embora o sofrimento de cada um seja único. Através da reforma íntima, do desapego material e da busca por autoconhecimento, podemos ajudar no processo de transição espiritual, tanto para nós mesmos quanto para os nossos entes queridos que partiram. O Espiritismo nos ensina que a vida continua e que a morte é apenas um passo necessário na jornada espiritual. Se você se interessou por esse tema profundo e deseja aprender mais sobre o processo de desencarne e como o Espiritismo explica a continuidade da vida, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like no vídeo. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar os ensinamentos espíritas, um ato de caridade que pode transformar vidas e trazer mais compreensão sobre o sentido da existência humana. Seja parte dessa jornada de evolução espiritual. O conhecimento traz paz e aqui estamos para aprender e crescer juntos.